Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Israel Sayão e o tema do dia hoje é um pouco diferente. É Marx, Lutero e a Primeira Revolução. E pera um pouco, o que você está falando, Israel? Marx, Lutero e Revolução? Tem alguma coisa a ver dessas duas coisas? Lutero por acaso era marxista? Ou talvez Marx um pouco luterano? Qual que é a relação? Isso não tem nada a ver. Eu vou falar hoje sobre um assunto que talvez você nunca ouviu falar antes, que é uma revolução que aconteceu, uma guerra chamada Guerra dos Camponeses, que aconteceu na Alemanha em 1525. E se você pensa na data, muito próximo de Lutero. E Lutero está parcialmente envolvido com os desdobramentos dessa revolução. Então, primeira coisa, a gente está num momento hoje meio maluco de polarização entre direita e esquerda. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Ah, se é de direita, se é de esquerda, quem está certo, quem está errado, quem sabe a verdade. É muito legal dar uma lida na história antiga e para comparar o que já aconteceu no mundo, para ver o que é novo e o que não é tão novo. E esse conflito ele é muito antigo. O que é legal é que tem uma relação muito especial com a Reforma Protestante. Talvez você está pensando, pera um pouco, eu já ouvi falar de um tal de Max Weber, não é que a ética protestante e o espírito do capitalismo não está conectado? Os protestantes não são capitalistas, os investidores, a galera com a grana, o pessoal que trabalha pra caramba, os ingleses, os americanos, esses alemães, eles não são todos capitalistas e protestantes? Que história é essa de Marx? O que você está falando, sabe? E o que é interessante é que em 1848 aconteceu um período de revoluções na Europa. E teve revolução na Itália, teve revolução na Alemanha, na França, foi uma confusão. E nessa época, Marx e o seu amigo Friedrich Engels estavam conversando, discutindo, e eles publicaram alguns livros. Inclusive, o Manifesto Comunista foi publicado em 1848. Foi Marx e Engels fazendo o trabalho de forma conjunta. Só que no mesmo ano, o Engels escreveu um livro chamado A Guerra Camponesa Alemã. E ele estava se referindo exatamente a essa guerra que aconteceu em 1525. Começou um ano antes, em 524, tiveram alguns distúrbios um pouco antes, mas foi o ano de fechamento. E foi muito próximo de Lutero. E a pergunta é, eles estão relacionados? De acordo com Friedrich Engels, sim, estava relacionado. E o Engels ele escreve o livro dele em 1850, 2 anos depois da Revolução de 48. Ele vai falar que a razão por que essa revolução deu errada é porque ela é muito semelhante com o que aconteceu 300 anos atrás na Revolução Camponesa. Só que nessa revolução tinha muito protestante envolvido. E quem são os protestantes e o que eles estavam fazendo? Então, primeiro a gente vai pensar em Lutero. Quando Lutero confronta o status quo da Igreja Católica e propõe as 95 teses, ele está fazendo um movimento que é parcialmente antissistema, mas ao mesmo tempo ele não tem interesse de revolução, ele tem interesse em consertar o que está errado na igreja. Agora, tinha um homem chamado Thomas Müntzer, e esse homem estava presente no fatídico dia em Wittenberg, quando Lutero posta as 95 teses na porta. Ou talvez não, que a gente falou no vídeo da semana passada. E a questão é que o Thomas Müntzer ele é inspirado, ele gosta muito do que Lutero falou, mas ele acha que Lutero não é suficiente. Ele acha que a proposta de só ajustar algumas coisinhas de indulgência, só ler a Bíblia, não é suficiente. Porque Lutero continua batizando igual os católicos. Eles batizam crianças. E esse Müntzer, o Thomas Müntzer, ele vai estar conectado depois com um movimento chamado os Anabatistas, que basicamente eram pessoas que batizavam de novo, pessoas que tinham vindo à fé recentemente. Então, batismo de criança não conta. Você tem que batizar como você é adulto, porque você efetivamente decidiu se tornar cristão. Então, o Müntzer está associado a esse movimento anabatista. E esse movimento, como eu mencionei no vídeo passado, é a chamada Reforma Radical. E ela entra em contraste com a reforma de Lutero, porque Lutero não é tão radical, ele é um pouco light. Então é a reforma magisterial, onde a gente mantém a estrutura de poder. Só que olha que interessante, durante esse período a gente ainda está no final do feudalismo na Europa. E o feudalismo, como todo mundo sabe, não era o melhor momento para os camponeses, que tinham que trabalhar para os ricos e poderosos nobres
ou posteriormente a gente tem a entrada dos burgueses, que eram os comerciantes ou profissionais liberais desse período. Então, o que é interessante é que o Thomas Müntzer, quando ele avalia esse cenário todo e da reforma e da conexão com a Bíblia, ele vai falar, pera um pouco, pessoal, não adianta só a gente consertar a igreja, tem que consertar o mundo todo. Então, a teologia do Thomas Müntzer, ela vai ter 5 pontos muito curiosos. O primeiro ponto vai ser o Espírito Santo é mais importante que o texto. Então, se o Espírito Santo tocou nos apóstolos que escreveram a Bíblia ou em outros autores do Antigo Testamento, quem está fazendo obra é o Espírito Santo. Então o texto ele não é tão importante quanto o Espírito Santo. Logo, se você tem contato com o Espírito Santo, você não necessariamente precisa da Bíblia. Já é um pouco diferente de Lutero. Outra coisa, ele acreditava em revelações pelos sonhos. E foi por isso que ele se conectou com os anabatistas. Porque ele teve um sonho e falou, opa, Deus está me mandando para eles. Tem uma conexão, está rolando alguma coisa. Outro assunto foi sofrimento e dor para atingir espiritualidade. E ele acreditava isso, que se você quer conectar com Deus, é só se você sente alguma dor na pele, sofre, tem perrengue na vida real. Então você já vê uma compaixão para as classes que sofrem mais, que vão ser as classes mais baixas da sociedade. E daí a gente tem uma frase que eu acho muito legal, nessa frase eu acho que ele acertou bem, que é você não pode temer homens e somente temer a Deus. Só que daí é perigoso essa frase, porque se você não teme os homens, você vai obedecer a polícia, você vai obedecer o Estado, você vai obedecer o status quo econômico, financeiro, sociológico? Eita, deu ruim. E a partir dessa proposta, o Thomas Müntzer vai entrar nessa guerra dos camponeses, do lado dos camponeses, e ele vai se tornar uma figura importante, que vai acabar morrendo nessa guerra. E quando eu falo que essa guerra foi relevante, não é brincadeira não. A maior revolução que acontece na Europa vai ser a Revolução Francesa, em 1789. Pô, legal. E antes da Revolução Francesa, a maior revolução foi a Guerra dos Camponeses. E quando eu falo que ela foi a Guerra dos Camponeses alemã, é porque ela não foi especificamente uma Alemanha, mas no mundo germânico. Então, um pedaço da Áustria, o sul da Alemanha, um pouquinho da França, que falava alemão, um pouco da Suíça, até um pedacinho da Itália. Então, toda a região onde a população falava um pouco de alemão, rolou um pouco mais de conflito. E as estimativas variam muito, mas de 100 a 300 mil camponeses e fazendeiros perderam as suas vidas nessa guerra. Então, isso me faz pensar uma coisa, que por mais que a reforma tenha muitas coisas positivas, é muito legal estudar a história e pensar em vários detalhes. Presumir, não, toda reforma sempre está conectada com o capitalismo. Não necessariamente. Um reformador extremamente famoso depois vai ser citado por Friedrich Engels, o amigão do Marx, coautor do Manifesto Comunista, falando: olha, o primeiro cidadão do mundo, o primeiro cara que realmente entendeu a proposta foi esse tal de Thomas Müntzer. E ele era claramente um revolucionário socialista. E no finalzinho da vida de Thomas, quando ele estava sendo torturado pelos nobres que derrotaram ele em combate, ele vai falar a frase em latim: omnia sunt communia. Tudo deveria pertencer a todos. A ideia de propriedade comunal ou propriedade da comunidade, que é a proposta básica do Manifesto Comunista. Então é muito interessante essa conexão, mas ele vai puxar esse texto da Bíblia, ele vai puxar essa ideia do conceito de igualdade. Agora, não vou fechar esse vídeo nessa loucura. O que Lutero falou sobre isso? Lutero concordou com o Thomas? Porque, lembra, o Thomas ele começa o seu projeto a partir de Lutero, ele vê as 95 teses em Wittenberg. Ele vai ser enviado por Lutero para a cidade de Zwickau, onde ele vai acabar causando uma maluquice lá, vai sair uns 3 profetas que vão depois ir para Wittenberg e vai causar um pouquinho lá com Melanchthon. Mas qual que é a resposta de Lutero? Então, no começo dessa revolução camponesa, Lutero vai falar, pera um pouco, tem um elemento de verdade no que eles estão falando. A injustiça do sistema feudal, os nobres abusando dos camponeses. Espera um pouco, isso não está certo. Então eu acho que os nobres realmente têm que pegar leve. Só que os camponeses também têm que pegar leve. Então Lutero, primeiro ele tem uma visão meio que tranquila. Ele fala, olha, eu entendo que está tendo conflito, vocês estão brigando. Ambos têm um pouco de razão. Quando o conflito começa a escalar, Lutero ele vai mudar a sua atitude. Ele vai falar o seguinte, primeiro, sim, eu valorizo muito o trabalhador e ele é muito importante.
particularmente os camponeses. 2. A injustiça tem que ser sempre combatida, mas a conclusão de Lutero vai ser que a paz tem que prevalecer. Então, violência nunca. E ele vai escrever um livro pesado, um texto que ele vai falar que ele é contra os camponeses assaltantes e assassinos. Então, no finalzinho da Revolução, dessa guerra, onde você tem vários fazendeiros e camponeses pobres com equipamento militar muito rudimentar, lutando contra a nobre, com canhão, já tinha pólvora, já tinha equipamento muito mais avançado, generais com experiência militar. Pessoal, não preciso nem falar o final, né? Os camponeses foram derrotados, foram massacrados pelos muito mais poderosos exércitos de nobres e da elite da época. O impacto dessa revolução é muito interessante, porque ela mostra que a insatisfação contra o sistema estava presente também em muitos reformadores. Só que a forma de atingir a solução era diferente. Então Lutero fala assim, a gente tem que mudar, mas a paz prevalece. Enquanto Thomas Müntzer falou, pessoal, tem que mudar, bora degolar os ricos. E no final, quem morreu foram os pobres. Então é muito interessante pensar que por mais que o assunto seja novo e está saindo no jornal hoje, na notícia, talvez ele já foi discutido no passado e talvez o que já aconteceu no passado possa nos ensinar alguma coisa. Então é muito interessante saber que Lutero e Marx, ideias muito diferentes, protestantismo e comunismo que parecem muito distantes, tinham alguns assuntos que conectavam. Só que essa história mostra que a paz sempre deve ser priorizada, independente da situação e do que a gente está enfrentando. Muito obrigado por assistir vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. A gente vai falar mais vídeos sobre a história da Reforma Protestante e lembrando que tem a viagem da Biblos para a Europa no ano que vem. Um abraço a todo mundo, tchau!